Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. As mudanças climáticas são cada vez mais evidentes. Os registros de temperaturas mais altas do planeta, eventos climáticos como furacões, enchentes, secas, ondas de calor e derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar são algumas das consequências já observadas. Todos esses eventos impactam diretamente na vida das pessoas, afetam a agricultura, a disponibilidade de água, a saúde pública e a segurança alimentar. A mudança gradual das fontes de energia fósseis, altamente poluentes e não renováveis, para fontes de energia limpa, renováveis e sustentáveis, é necessário para combater os efeitos das mudanças climáticas, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e garantir a sustentabilidade das gerações futuras. Mudar a forma como produzimos e consumimos energia é um desafio que deve ser encarado por indivíduos, empresas e governos como uma oportunidade para construir um futuro mais sustentável para o planeta. No episódio de hoje do Pode Minerar, vamos falar dos avanços, oportunidades, metas e também dos modelos já adotados que visam garantir o desenvolvimento sustentável, diversificando a nossa matriz energética. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Itamar Lessa, diretor de comercialização na Casa dos Ventos. Itamar, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também Natália Chaves, coordenadora de transição energética e sustentabilidade na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. Natália, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Para a gente começar, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho. Itamar, o que é a Casa dos Ventos? A Casa dos Ventos ela é a principal plataforma de energia renovável brasileira. A gente atua fornecendo energia limpa e competitiva na jornada de descarbonização dos nossos parceiros. Esse produto, a gente transforma nossos parceiros protagonistas contra o aquecimento global, que é um tema aí que você já está introduzindo. E como é que nasceu a Casa dos Ventos? A Casa dos Ventos nasceu em 2007. A gente conseguiu localizar, parecido com as empresas de mineração que encontram as jazidas minerais, a gente encontrou, naquele momento, as principais jazidas de vento. E essas jazidas de vento estavam localizadas principalmente no sertão nordestino. Como uma empresa de desenvolvimento, naquela época, a gente realizou o que foi a maior campanha, né, de medição de vento do hemisfério sul. Com esse sucesso de medição, de identificar as principais jazidas, a gente desenvolveu, em termos de potência instalada do parque gerador, o equivalente a 3 Itaipus, a 51 gigawatts de projetos, contemplando vento e sol, e com a maior parte aí no Nordeste brasileiro. Essa história que começou em 2007, a gente completou aí, já passando dos 15 anos aí de história, todos os espectadores. No ano passado, junto com nossos parceiros, a gente já contribuiu com aproximadamente a gente evitou a emissão de aproximadamente 1 milhão de toneladas de CO2. Isso com os atuais 1 gigawatt de potência instalada dos nossos projetos no ano passado. A expectativa é dobrar essa quantidade de CO2 evitado na atmosfera, pois nós estaremos aí com a capacidade instalada no final do ano muito próximo de 2 gigawatts. E para continuar esse protagonismo na descarbonização dos nossos parceiros, em 2023, a gente anunciou a parceria com a Total Energies. E essa parceria, Total Energy é uma energy major francesa. Ela entra como acionista do grupo, da CDV Holding, que a gente chama, que é onde detém todos os projetos
E a nossa comercializadora de energia, um dos principais objetivos é a gente aumentar, né, o leque de soluções de descarbonização para os nossos parceiros, da eletrificação dos processos a projetos de combustíveis renováveis, né, como o hidrogênio verde, que é obtido a partir da eletrólise, e o e-metanol, que vai servir para descarbonizar a indústria de transporte marítimo. Então, gostaria de agradecer aí e confirmar o nosso objetivo e a nossa missão aí de ser um parceiro-chave para o setor de mineração, onde a gente consegue fechar o ciclo, né? A gente compra, de certa forma, um produto que é o aerogerador para gerar energia e ele possui toneladas, né, dos minérios aqui que a gente, no Brasil, extrai de forma sustentável e de forma muito competitiva. Natália, agora eu vou pedir para você explicar um pouquinho qual que é a atuação da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no processo de transição energética. A Câmara é uma associação de empresas de representação bilateral com o intuito de promover negócios e trazer conhecimento, tecnologia, informação e algumas tendências, né, voltadas ao mercado que tem conexão direta com a Alemanha. Então, a partir do momento que a Alemanha se posicionou como principal agente, né, para a transição energética mundial, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha se comprometeu a também contribuir com esse compromisso, em que estava conectado diretamente com o posicionamento da Alemanha e da matriz, né, das câmaras, para que a gente conseguisse desenvolver ações voltadas para essa temática. Então, desde 2019, a gente usa o posicionamento voltado para parceiro na transição energética brasileira, conectado diretamente com as políticas, né, da Alemanha, que tentam promover debates e ações voltadas para essa temática, com o intuito de trazer a descarbonização não só, né, dos processos finais, mas também da cadeia de valor como um todo. E, a partir disso, essa temática, especificamente para a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, a gente fortalece a nossa atuação voltada para a transição energética, atuando no contexto local do Rio, que naturalmente é a capital de energia, por N tendências e atuações voltadas para o setor energético no Brasil. Então, dessa forma, a gente entendeu que era uma temática de interesse não só para a Alemanha, mas também com um grande potencial de atuação aqui no Rio de Janeiro. E, eventualmente, depois da pandemia, em que a gente conseguiu digitalizar muitos dos nossos serviços e atuações, isso se expandiu para outros lugares do Brasil. Então, a Câmara tem mais de 106 anos, são 107 anos de atuação, fez aniversário agora em agosto, na semana passada. Então, a partir dessa experiência de atuação no Rio, a gente promove uma série de atividades, ações e parcerias, principalmente, né, promovendo novas entradas de negócios, mercados e contribuindo para o crescimento desse desenvolvimento local. Agora, Itamar, eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é o perfil energético do Brasil hoje. O perfil energético, vamos dividir em dois aspectos, né? O perfil eletroenergético, o Brasil ele é protagonista disparado no globo, né? Para vocês terem ideia, o Brasil ele é o único país do G20, né, que possui uma matriz acima de 60% renovável. E não é que o Brasil possui 60% sua matriz de geração renovável. No ano passado atingiu 92% renovável. Então, o que é que isso coloca como vantagem competitiva no Brasil? A gente hoje tem o elétron, né, a energia elétrica mais verde do planeta. E por que isso tão é importante atualmente? Porque os nossos produtos, né, transformados a partir de um processo industrial que usa energia elétrica, ele vai ser mais competitivo lá na frente. E vai ser mais competitivo por quê? Porque o carbono, a taxação de carbono fronteiriça vai entrar. No Q4 desse ano, no quarto TRI desse ano, já entra na Europa. Mas, para complementar aqui a sua pergunta, Marianela, o que é que o Brasil tem hoje? O Brasil, de uma forma muito sábia, ele diversificou sua matriz. Em 2010, a gente dependia totalmente de São Pedro. Então, a matriz hidrelétrica ela representava
acima de 75% naquele ano. E com o segundo lugar, os combustíveis fósseis. Então, qual foi a sabedoria do Brasil? A sabedoria do Brasil foi usar a abundância de recursos naturais provenientes também do vento. Aqueles ventos alísios do Nordeste que sopram o ano inteiro passou a ser fundamental para suprir as nossas indústrias e os lares brasileiros. Foi por um dos motivos, né, dessa diversificação. A gente aumentou de aproximadamente 200 megawatts, né, em 2006, aproximadamente, potência instalada, e batemos, em 2022, 25.600 megawatts. Né? Então, foi um crescimento ali que a fonte eólica proporcionou, e por conta também desse crescimento, em 2021, quando foi o ano da série histórica mais crítico para o sistema, a gente não teve apagão. Então, o Brasil, ele, do ponto de vista elétrico, ele está diversificando, e essa matriz diversa e renovável, ele garante mais confiabilidade, e energia elétrica ela é um meio, não é um fim. Do ponto de vista energético, a gente não pode esquecer também do estado da arte que a agricultura brasileira chegou, e com a agricultura, a produção de biocombustíveis. Então, o Brasil hoje, ele é um país que você consegue produzir o etanol a um preço competitivo e, o mais importante ainda, sem competir por alimentos. Matriz energética, ela ganhou muito relevância na última década. Ela mais do que dobrou. Hoje, para ter uma ordem de grandeza, em termos de energia, a energia da biomassa para uso industrial, ela é da ordem de grandeza da energia consumida do mercado livre elétrico, ali, dos grandes consumidores de energia. Então, é muito relevante. E, para complementar, quando a gente olha o balanço energético total publicado recentemente pela EPE, 50% da nossa matriz energética como um todo, então, incluindo inclusive transportes, ela é 50% renovável. Então, também a gente passa a ser benchmarking do ponto de vista de ter uma matriz energética descarbonizada para todos os países do globo. Natália, o Itamar, ele falou sobre a questão aí da matriz energética brasileira, das principais transformações ao longo desses últimos anos. Mas quando eu fiz a abertura aqui do episódio de hoje, eu falei sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo e como que esses efeitos causam consequências na vida das pessoas. Qual que é a participação do cidadão comum nesse processo de transição? Como é que você analisa essa questão? Apesar, né, de todas as grandes indústrias, e aí quando a gente percebe que o setor, por exemplo, elétrico, né, apesar de ser bastante renovável no Brasil, não é a mesma realidade que tem no restante do mundo. Então, a gente consegue compreender, a partir dos estudos, dos artigos e também das análises, que o setor elétrico é um dos principais responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa, né? Então, o impacto disso para as mudanças climáticas acaba sendo bem significativo, e isso acaba influenciando a vida, né, de todas as pessoas em geral. Mas um grande impacto vem principalmente das grandes indústrias. Então, olhando principalmente para como o cidadão comum pode, enfim, contribuir diretamente para que essas atividades possam emitir talvez um pouco menos, né, de CO2 e outros gases que são responsáveis pelo aumento da temperatura global, eu acho que a partir do momento em que a gente consegue ter um pouco mais de direito de escolha, no sentido de... é uma tendência mundial, eu acho, que traz a responsabilidade também e o direito, na verdade, para o cidadão em geral escolher quais são as suas fontes de energia, por exemplo. Então, a partir das cooperativas de energia elétrica e aí através de uso de energias que são mais renováveis, né, isso pode ser desde a solar, eólica, biomassa ou até hidrogênio mesmo, compreender que a partir de algumas mudanças e políticas que são feitas, o cidadão mais para o futuro poderá então escolher qual é a fonte de energia que ele quer utilizar.
E eu acho que isso pode contribuir de forma significante para quais fontes vão estar sendo produzidas e usadas, inclusive, pelas indústrias, né? E o que eu acabo percebendo de uma forma mais holística, assim, é que, inevitavelmente, países como a Alemanha acabam tendo uma grande influência para que processos não só cotidianos, mas industriais também comecem a tomar decisões que sejam pautadas em descarbonização ou neutralização de carbono. Então, não à toa, no começo desse ano, a Alemanha publicou uma lei política que tem aí uma perspectiva de implementação real, né, digamos assim, um pouco mais a longo prazo, até 2025, se eu não me engano, mas que prevê, então, com que a cadeia de valor considere a utilização de fontes renováveis. Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre a utilização do hidrogênio verde, hidrogênio renovável, né, ou de baixa emissão de CO2, verificar que não só no uso final dessa fonte possa ter essa perspectiva de redução de carbono, né, mas também todo o processo de geração de energia possa ser reduzido. E aí produzir uma reindustrialização, que se fala, né, que são processos industriais com menor impacto ambiental através da utilização de fontes que sejam mais renováveis. Muito, muito interessante o comentário da Natália, porque assim, eu sou entusiasta, né, do impacto do cidadão nessa transição. Então, a gente cobrar por políticas, né, públicas ali que incentiva a eletrificação. Assim, todos nós, né, que moramos em grandes centros urbanos, sentimos a qualidade do ar, né, assim, baixa qualidade do ar. Então, eletrificar a frota urbana, né, de ônibus, além do ar mais limpo ali, também gera uma qualidade de ruído sonoro muito superior. Então, e já existem tecnologias, né, que fecham a conta. Além de fechar a conta, pode gerar, inclusive, modicidade tarifária para o consumidor. E um negócio muito interessante, Amélia, se a gente recapitular o vencedor do Prêmio Nobel de 2018, né, que foi o Nordhaus, que ele faz um paper, é muito interessante o trabalho dele, que ele consegue integrar inovação com clima e crescimento econômico. Isso é muito interessante, esse trabalho dele, porque ele demonstra, né, é muito difícil a gente imaginar, assim, mas, poxa, eu vou, de certa forma, incentivar uma inflação, né, por produtos verdes, mas o que a gente está fazendo, na verdade, é antecipando um custo que a população vai ter lá na frente, com desastres climáticos e uma piora da qualidade de vida do cidadão no sentido de saúde mesmo. Vão ser mais cânceres de pulmão. E ele consegue matematicamente provar que para a sociedade como um todo, um valor indicativo ali, ele consegue chegar num patamar ali de entre 80 e 100 dólares a tonelada de CO2. É muito interessante esse paper, porque o que a gente está fazendo hoje, nós, né, nossa geração aqui, ela, de certa forma, é responsável por garantirmos que as novas gerações tenham capacidade de viver nesse planeta, né? Então, sou muito entusiasta desse aspecto de termos uma posição proativa de cobrança e sabermos que não vai ser de graça, porém a gente vai estar antecipando um prejuízo muito maior das gerações futuras, né? Incentivar esse consumo consciente. E eu acho que, Itamar, para além disso, assim, tem uma questão prática mesmo que você abordou agora, trazendo um pouco sobre a questão dos impactos. É isso, se a população não se engajar nesse processo, é muito difícil que ela seja ouvida para que seus direitos mínimos sejam garantidos. Então, é isso. Eu sou cientista ambiental de formação, então, para mim, é muito claro essa visão de que não tem como a gente não considerar que os impactos das mudanças climáticas, por exemplo, das escolhas que a gente faz para que os setores sejam desenvolvidos, isso vai impactar diretamente a população, né? Considerando não só a fonte que a gente usa de energia, mas também que tipo de alimento a gente está produzindo, qual é o tipo de serviço que a gente está escolhendo. Então, acho que quanto mais consciente a gente estiver de quais são os impactos diretos das nossas escolhas e ações, mais fácil fica da gente conseguir reivindicar, né? Então, assim, eu acho que o engajamento
até para uma questão, né, básica de garantia de direitos, assim. E, para além disso, eu acho que instituições têm papéis fundamentais no sentido de trazer não só o conhecimento para a população em geral, mas também contribuir para que a tomada de decisão de políticas ou ações industriais sejam voltadas para menores impactos ambientais, porque tem muita gente que não tem nem consciência ou direito ou informação o suficiente para entender que, enfim, eles vão ser impactados também por causa das escolhas sobre quais fontes seriam usadas e quais processos industriais serem incentivados. Eu acho que instituições que promovem, por exemplo, ações voltadas para essas temáticas têm um papel também de contribuir para que, enfim, num todo, os mais impactados acabem também, os mais impactados que necessariamente não são os mais bem informados, né, em geral é a população mais prejudicada, digamos assim, que sofre mais os impactos, porque tem menores condições de adaptação, eles possam, enfim, ter um pouco mais de conscientização em relação a isso. Qual que é o papel do setor produtivo nesse contexto, então? Legal. Só complementando, assim, que os impactos já estão acontecendo, né, Amélia, você comentou no início do episódio aqui, as temperaturas recordes que o globo está atingindo. Em maio, o oceano ele bateu recorde global. E isso, como é que isso refletiu já com a população? As ondas de calor que estão acontecendo ali, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, já matou diversas pessoas. O consumo consciente e como se posicionar, eu penso daí. Eu sou pai de 2 meninas, menos de 2 anos de idade, cada uma delas. Se hoje a onda de calor já está atingindo 45 graus, como é que vai ser daqui a 2 décadas, né? Então, o papel do cidadão é super relevante. E agora, como é que as corporações podem se posicionar, né? Então, o nosso papel aqui, da Casa dos Ventos, é tornar essas corporações protagonistas desse papel. O setor energético, ele é um meio, não um fim. Então, a gente é um meio de descarbonizar, seja o consumo residencial ali a partir de uma escolha, né, de um consumo de energia limpa, renovável e competitiva, ou seja, os nossos parceiros, principalmente eletrointensivos, a reduzir a pegada de carbono. E eles, né, o setor de mineração, por si só, já vem desempenhando um papel muito relevante nesse sentido de descarbonizar. Conforme a Natália falou, não adianta a gente estar comprando um aerogerador que, tudo bem, o aerogerador, a partir do vento, ele vai gerar uma energia super competitiva, mas aquele aerogerador está sendo fabricado com energia fóssil, com uma pegada de carbono ali dos minerais super elevada. Então, a gente precisa descarbonizar a cadeia de valor como um todo. E isso, o setor de mineração ele já está começando a fazer. A gente vem aqui semanalmente analisando projetos de substituição de diesel, seja em sistemas isolados. Sistemas isolados são algumas minas, principalmente na Amazônia, que ainda queimam diesel para gerar o consumo energético ali das operações deles, não tem uma linha de transmissão chegando, né? Até mesmo locomotivas que ainda, para transportar o minério até os portos, atualmente usam diesel, poderiam já estar usando energia elétrica ou outros combustíveis renováveis. Então, respondendo como cada setor, né, pode ser protagonista dessa história, é que o Brasil ele tem um ecossistema todo formatado para que o nosso minério, os nossos produtos e o nosso agronegócio ele tenha uma redução de pegada de CO2. Um ponto super interessante que a gente, semana passada, no Congresso Ambiental, a gente abordou um assunto sobre mobilidade sustentável, foi super interessante, é a demanda de descarbonização do setor de aviação, que vai ser a partir do uso do querosene sustentável. E o querosene sustentável ele é um biocombustível, parecido ali com o etanol, que a gente hoje conhece. E o Brasil hoje é líder mundial. O Brasil, ele, em 2022, teve uma capacidade produtiva de 26 bilhões de litros de etanol. O mundo vai precisar, em 2030, de 26 bilhões de litros de querosene de aviação sustentável. Então, o Brasil
ele está posicionado. O Estado ele precisa criar condições de contorno que propiciem uma segurança jurídica de investimentos, mas eu diria que, como o carbono sustentável para as nossas indústrias, o carbono sustentável, eu quero dizer que a fonte de carbono dos combustíveis, né, que são normalmente hidrocarbonetos, não existe um ecossistema tão melhor posicionado no globo como a gente tem aqui no Brasil. Então, o que eu diria, para catalisar todo esse processo, as indústrias começarem a assumir, né, de fato, a compra inicialmente dos biocombustíveis e, no processo gradual, partirem dos biocombustíveis para o que a gente chama e-combustíveis. Né? O E é de combustível produzido quimicamente a partir do hidrogênio da eletrólise. E para você, Natália, como é que, né, o setor produtivo ele se insere nesse contexto? A partir das escolhas dos seus materiais e dos seus insumos é uma forma de conseguir garantir que os processos se tornem mais sustentáveis como um todo, né? E aí concordo também com o Itamar quando ele fala sobre dizer que a questão da energia é um meio, não é um fim, né? A energia é um dos processos e uma das escolhas que as indústrias podem fazer para que os seus processos sejam menos impactantes. E aí eu acho que, nesse sentido, tem muitas ações e orientações, né, tanto do mercado financeiro, como das políticas internacionais externas, como também algumas tendências e embasamentos científicos, né, que acabam contribuindo para que os mercados financeiros, por exemplo, queiram fazer investimentos em ações que são mais equilibradas no sentido de considerar tanto a questão ambiental, social e também de governança, né? Então, quando as empresas e instituições se comprometem com ações voltadas para ESG, isso faz com que as empresas consigam olhar também para essa perspectiva e trazer um pouco mais de atuação consciente. Isso acaba reverberando para não só uma melhor produtividade, né, no sentido de fazer com que os processos sejam mais eficientes energeticamente, ou então em relação ao uso de outros recursos que não só a energia, mas também considerem outros fatores que são fundamentais para que a produtividade seja ambientalmente mais sustentável, né? E hoje, com o ESG, que é essa sigla que fala sobre Environmental, Social and Governance, que é um dos mecanismos que as instituições estão entendendo que o mercado financeiro acaba utilizando como parâmetro para fazer investimentos em novos projetos e negócios, pode ser um caminho para que outras indústrias e setores consigam pensar para além de commodities e insumos para continuar produzindo, sabe? Porque considera aí o bem-estar dos seus colaboradores, a representatividade e a diversidade de realidades e de impactos, né? Então, isso considera também fatores humanos que são fundamentais para que a gente consiga continuar evoluindo enquanto sociedade, não só numa mudança de insumos e formas como as coisas são produzidas, mas também considerando em como que as pessoas são impactadas e como que a mentalidade vai se desenvolvendo também, né? O Brasil é uma potência aí, né? Como vocês já falaram, em minerais que são críticos aí para a transição energética, que podem ser aplicados em baterias, aerogeradores eólicos, placas solares e células a combustível, entre outros. Né? Quais são as oportunidades do país nesse sentido, Itamar? Atualmente, o Brasil ele possui 18% de todo o minério de ferro extraído no globo anualmente. E, por conta, digamos, de uma indústria de siderurgia que andou de lado aí nas últimas décadas, a gente só possui 2% do aço do globo. Né? Então, a oportunidade, né, dentre as oportunidades de aço e de alumínio, é você agregar valor nessa cadeia, né, de transformação do minério. Então, atualmente, você tem uma crise energética mundial. E o Brasil ele possui uma sobreoferta, eu diria, estrutural de energia até 2025, aproximadamente. Então, as condições de contorno com essa abundância de recursos minerais, ele pode propiciar a gente sair do minério
ao elétron renovável. Então, do minério, da extração do minério ali nas nossas grandes jazidas e jazidas super competitivas, tanto em qualidade como de custo, e transformarmos esse minério seja num elétron renovável super competitivo ou numa molécula, seja numa amônia, exportando amônia ali para países que vão ter essa demanda. O parceiro de aço, por exemplo, né, o setor de mineração, ele pode ficar em dúvidas. Não, mas eu vou concorrer com o meu comprador de aço? Não, na verdade você vai complementar o negócio dele, porque se você chega para o seu parceiro, o seu principal comprador do minério de ferro e apresenta a oportunidade que você pode transportar, ao invés de você transportar minério, você pode exportar os briquettes, né, que é o Hot Briquette Iron, HBI, produzidos através de hidrogênio verde competitivo em um minério de altíssima qualidade, você vai apresentar um produto para ele, que vai ser o insumo dele para produzir chapas de aço, carros lá na frente, torres de aerogeradores, muito mais competitivo e com uma pegada de carbono muito mais baixa. Então, a oportunidade do Brasil nesse processo de reindustrialização, tanto para o aço, o alumínio é outra janela de oportunidade também, porque, conforme eu comentei anteriormente, a taxação de carbono fronteiriça, que é o CBAM, né, que se chama Carbon Border Adjustment Mechanism, ele entra já nesse quarto trimestre. E ele vai precificar o quanto de CO2 aquele produto industrializado ele emite ao longo da jornada dele. O Brasil, para vocês terem uma ordem de grandeza da vantagem competitiva do Brasil, se todas as emissões forem contabilizadas tanto no Brasil como no globo, propriamente dito, para o alumínio primário, que é você pega a bauxita, o minério, transforma em alumina e da alumina em alumínio primário, o alumínio, essa última etapa, é a mais eletrointensiva de todas. A vantagem do Brasil é na ordem de 5,6 toneladas de CO2. Então, significa que se o Brasil produz 1 tonelada de alumínio, ele emite quase 6 toneladas a menos do que o resto do globo, na média global. Então, você trazer o alumínio para o Brasil é uma redução, o Brasil vai estar contribuindo com a descarbonização do globo como um todo. Então, é uma janela de oportunidade que o Brasil possui, reforçando novamente, o Brasil é o único do G20, as maiores 20 economias do globo, que possui essa qualidade. Todas as outras, você estaria aumentando a pegada de carbono ali ao levar esses processos, tanto de hidrogênio verde, como também alumínio, produção de alumínio primário. Natália, qual que é o papel do setor privado e até mesmo do setor público no fomento de um caminho de desenvolvimento sustentável para a produção desses materiais? É um pouco desafiadora no sentido de... Eu enxergo o papel de todos os setores, sabe, Amélia? Eu acho que cada um executa... É como se fosse um quebra-cabeça, assim. Mas eu acho que do que eu acompanho, né, do setor de minérios e dessa indústria em si, eu acho que um dos principais papéis é tentar promover uma certa descarbonização dos seus processos, sabe? Eu acho que esse é um grande desafio e uma responsabilidade dessa indústria, né? Essa indústria de siderurgia, por exemplo, que é um dos grandes utilizadores dos metais e dos minerais, acaba sendo também tão responsável quanto o setor de energia pelas emissões dos gases de efeito estufa. Então, eu acho que achar processos e maneiras de tornar a sua produção mais sustentável, mais eficiente, é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma grande necessidade. Então, eu acho que esse é um dos papéis assim, dessa indústria. Obviamente, para além da produção de materiais que sejam mais sustentáveis também, né, nesse sentido de contribuir, olhando para a cadeia de produção e para todos os stakeholders envolvidos, contribuir para que os seus clientes finais também enxerguem a importância de utilizar os produtos que sejam produzidos de uma forma mais sustentável. É muito desafiador. A gente
uma operação que foi anunciada, né, no final de julho, que já mostra esse protagonismo da mineração, eu diria assim, foi a operação da Vale. A Vale, ela basicamente separou ali parte do negócio dela, que é o Base Metals, e esse Base Metals vai fornecer basicamente os minérios críticos, né, para a transição energética, entre eles o níquel e o cobalto, que é muito usado nas baterias. E o que chamou a atenção, né, foi as corporações, no caso os fundos soberanos, né, o Fundo Soberano da Arábia Saudita e a mineração também do Reino, que colocou basicamente 10% de participação nesse negócio da Vale. Então você vê que o mundo ele está começando a se posicionar, né, para garantir um insumo, né, grande, assim, pelas notícias públicas que a gente lê sobre esse movimento, boa parte é para garantir, né, que esses inicialmente acionistas serão também off-takers com a participação equivalente. Eles compram a mesma quantidade que possuem participação societária, né? Então você vê que o setor privado está se posicionando, o setor, de certa forma, público, via esses fundos soberanos, estrangeiros inicialmente. E o que vale sofisticar, eu acho que já tem acredito que já tem alguns marcos, Amélia, aí você cobre também o setor, pode me complementar, tem alguns marcos de sofisticação do referente à mineração, né? Sobre a obtenção de outorgas, acredito muito inspirado no modelo canadense, né, que foi um sucesso até então, porque o que vai demandar de investimentos, seja da extração, né, do minério até geração de energia competitiva, a gente precisa ter uma estrutura legal e regulatória muito forte para conseguir absorver a quantidade de capital que pode vir para esse setor. Então, o papel do Estado, aí, do setor público, é propiciar essas condições amigáveis ali para as empresas estrangeiras e mesmo o capital nacional se posicionar. Agora, pensando no cumprimento de metas, um estudo feito em parceria entre o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Empresa de Pesquisa Energética e o Centro de Economia Energética e Ambiental da COP-UFRJ, mostra que para o Brasil atingir o net zero até 2050, precisa tornar as emissões de CO2 negativas até 2040, 10 anos antes. Há uma tendência no crescimento da demanda de energia. Como é que fecha essa conta, Itamar? O fato de já termos a matriz renovável implica essa característica de ficar com emissões negativas, né? Hoje o Nordeste, se a gente fosse pensar o Nordeste brasileiro, né, como um país, ele já teria provavelmente também emissões negativas de CO2, do ponto de vista da matriz elétrica. Vamos pensar o seguinte: o Brasil, uma das oportunidades do Brasil é a gente exportar uma emissão de carbono. Então, o Brasil como um todo, ele tem uma emissão de CO2 negativa, mas a gente monetiza essas emissões negativas exportando, por exemplo, a amônia, seja para fertilizantes, seja para outras aplicações na Europa. A gente pode exportar o hidrogênio na densidade do aço, né? Exportando ali os briquetes produzidos a partir de DRI. Então, a energia como um todo, a energia limpa e competitiva, não é um desafio, eu diria, para o atual ecossistema. O ecossistema de energia, ele teve tanto sucesso, eu costumo falar, que causou até uma sobreoferta de energia. Então, o que a gente precisa agora fortalecer é o ecossistema da demanda, da indústria. Então, o que a gente puder, né, desenhar e customizar para que a indústria ela se sinta confortável de investir, seja na nova planta de fertilizantes, que o Brasil ele é um dos principais importadores, e ele foi o principal importador de ureia no ano passado. Então, o que é que a gente pode propiciar para que a gente construa um ecossistema dessa demanda, seja de fertilizantes, seja do alumínio, seja do aço, seja de baterias? Por que não a gente produzir as baterias dos veículos aqui no Brasil, se a gente tem os principais
minérios ali críticos para a sua produção. Então, eu diria que para a gente cumprir a meta de CO2 negativo não vai ser um desafio, muito trabalho tem sido feito, inclusive a mineração, eu diria que ela contribui de uma forma muito interessante na própria Amazônia, né? Tem muitas pessoas discutem o papel da mineração na Amazônia, mas quando a gente observa os dados das empresas que ali estão posicionadas, o fato de você ter uma geração de valor altamente concentrada, você possibilita um maior monitoramento contra os desmatamentos. Então, você investir, você fomentar a mineração na Amazônia com alguns indutores para reduzir drasticamente o desmatamento, é viável economicamente hoje. Então, eu diria que o Brasil tem todas as condições de contornos aí para, inclusive, antecipar, né, essa exportação de CO2 aí para o resto do globo. Você concorda, Natália? Eu acho que o Itamar trouxe todos os pontos, assim, que são, pelo menos, os fundamentais em relação a essa importância, assim, de, enfim, entender como que a gente consegue continuar crescendo, mas sem continuar impactando e poluindo, né? Esse é realmente um grande desafio, mas eu acho que a tendência de fazer escolhas que sejam mais sustentáveis acaba influenciando diretamente nesse resultado final, assim. Então, realmente é um grande desafio, mas eu acho que tem muita gente contribuindo para que a gente consiga fazer essa corrida um pouco mais eficiente, né? Tem muitos desafios pela frente, algumas ações parecem não ser o suficientes e não é à toa que tem muita gente protestando e ao mesmo tempo apontando outras alternativas, mas eu acho que o caminho está sendo traçado, né? Eu acho que é isso, transição traz essa ideia de que a gente está saindo de um lugar para o outro, né? Mas eu acho que é um processo contínuo, né? Não tem essa ruptura de estamos num panorama X e vamos pular para um Y. Eu acho que é realmente um caminho a ser trilhado. E, bem, até 2040 a gente tem algumas coisas para serem feitas e responsabilizadas, né? Alguns acordos têm que ser cumpridos aí para que a gente consiga minimamente continuar, inclusive crescendo, porque se a gente não tomar essas ações, os impactos econômicos e desenvolvimento vão ser muito altos e então a conta acaba não fechando também por esse lado. É verdade. Agora, para a gente encerrar, você, Itamar, você já falou logo no início, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. A Casa dos Ventos, ela acabou de firmar um contrato aí para desenvolvimento de um parque eólico de energia limpa, né, para a ArcelorMittal. Existe também um contrato com a Anglo American, no Rio Grande do Norte. Como é que esses acordos favorecem o processo de transição para a energia limpa e como que o setor vem adaptando as suas tecnologias para a transição energética? Uma muito boa pergunta, Amélia, porque a Arcelor ela é um exemplo de protagonismo das corporações, essa antecipação das metas, né? Então a Arcelor ela tem a meta também de net zero e aqui no Brasil ela vai antecipar aí para 2040, ela já é capaz ali de atingir o net zero das suas operações. E a operação com a ArcelorMittal, ela tem a premissa, né, de fornecer energia limpa e competitiva para a sua operação, atualmente numa ordem de 40%. E essa JV que a gente criou com a Arcelor, ela toma a energia desse projeto para abastecer as operações, a siderurgia aqui de aços longos dela no Brasil. A tecnologia, hoje já competitiva, é a eólica e solar, a partir do elétron. O hidrogênio verde, ele com poucos indutores, ele já vai ser competitivo ali daqui uns 2, 3 anos. Isso apenas no Brasil. Como o Brasil ele possui um grid acima de 90% renovável, o hidrogênio verde aqui é muito mais competitivo que o resto do globo. O resto do globo ele vai precisar da eólica offshore para viabilizar o hidrogênio. Aqui o Brasil ele possui a eólica onshore mais competitiva do que qualquer eólica offshore do planeta e qualquer eólica onshore, inclusive, do planeta. Aqui na Casa dos Ventos, né, a gente é uma parceira da indústria e do setor,
Então, a gente está no segundo ano, inclusive, consecutivo na Exposi IBRAM, Amélia, e a gente convida aí os ouvintes que quiserem tomar um café, falar de possibilidades ali de eletrificação dos seus processos, como é que eles podem ser protagonistas também desse movimento, né, que as corporações estão liderando em todo o globo. A gente vai ficar ali na rua, entre a Rua 4 e C3, bem à frente ao stand do governo do Pará. Então, a gente espera todos lá e a gente agradece a oportunidade por participar de uma temática tão interessante de transformação. Exatamente. Aproveitando, né, que o Itamar já fez o convite, a gente reforça. A transição energética está entre os temas que serão debatidos em alguns painéis da Exposi IBRAM 2023. O evento será realizado entre os dias 28 e 31 de agosto agora, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, no Pará. Para mais informações, acesse o site exposibram2023.ibram.org.br. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Pode Minerar. Itamar Lessa, que veio conversar com a gente, ele é diretor de comercialização na Casa dos Ventos. Itamar, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer aqui aprender um pouco com vocês, com a Natália, principalmente também, e como nós, né, juntos, poderemos fazer a diferença aí para as gerações futuras. E agradecer a presença da Natália Chaves, coordenadora de Transição Energética e Sustentabilidade na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. Natália, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando e conhecendo e contribuindo, inclusive, para essa disseminação do conhecimento em relação à transição energética. Acho que atividades como essa são fundamentais para que a gente consiga criando essa conscientização em todos os setores. Então, queria aqui também parabenizar a atividade de vocês. A gente que agradece. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.